Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pela quarta vez seguida, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros. O reajuste de 1 ponto percentual na Selic já era esperado pelo mercado financeiro. O Banco Central americano manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%. Na super quarta, o Copom e o Fed anunciaram suas decisões sobre as taxas de juros, trazendo impactos diretos para os mercados do Brasil e dos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve as taxas entre 4,25% e 4,5% ao ano, enquanto o Banco Central do Brasil elevou a Selic para 13,25%. Além das definições de curto prazo, os membros dos comitês sinalizaram suas expectativas para os próximos meses, o que pode influenciar nos investimentos, no câmbio, na inflação e no crescimento econômico. Por que o Banco Central reajustou a Selic no Brasil? Como a taxa básica de juros afeta a sua vida e os mercados financeiros? E quais são as perspectivas para o futuro? No 15 Minutos de hoje, vamos entender os desdobramentos dessa chamada super quarta e o que esperar daqui para frente com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Tudo bem, Fara? Prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha nesse episódio é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, interrompeu a sequência de cortes e não alterou a taxa básica de juros. No Brasil, o Banco Central elevou a taxa básica pela quarta vez seguida em uma decisão que já era esperada. Oi, Fara. Oi, Sérgio. Fara, apesar de toda a pressão de Trump, a primeira decisão do Fed sobre o novo governo manteve os juros entre 4,25% e 4,5%, refletindo aí cautela diante das incertezas do novo mandato e do impacto de suas políticas econômicas. Aqui no Brasil, o Copom, sob a liderança de Gabriel Galípolo, elevou a Selic para 13,25%, como já havia sido previsto na ata da última reunião. Sérgio, as duas decisões estavam alinhadas com as projeções dos mercados e refletem aí a cautela dos bancos centrais diante das incertezas econômicas? Estavam alinhadas, a expectativa de todo mundo em relação ao Fed era de fato manutenção, havia alguma incerteza, mas a maioria estava esperando a manutenção. E no caso do Brasil, a expectativa também, aí, totalmente majoritária, era de uma alta de 1 ponto percentual na Selic nessa última decisão. E mais ainda, a expectativa de que talvez na próxima reunião a gente vai ter também uma alta adicional de 1 ponto percentual. Então, por hora, tanto a decisão do Fed quanto a decisão do Banco Central brasileiro foram amplamente esperadas e dentro do que se imaginava. Pela quarta vez seguida, o Banco Central brasileiro aumentou a taxa básica de juros. Em dezembro, o Copom sinalizou que manteria o ritmo forte de subida nos juros nas duas primeiras reuniões de 2025, como, Sérgio, você acabou de explicar. Eu queria saber o seguinte, considerando o cenário atual, foi realmente necessária essa trajetória de elevação da Selic, Sérgio? Não apenas necessária, mas provavelmente a gente vai ter que ter novas altas além do 14,25. A gente tem um cenário de inflação que é preocupante nesse momento. O IPCA deve chegar no final de 2025 acima de 5%. Tem um risco muito grande também no ano que vem dessa inflação ficar muito próxima do teto, até acima do teto. E por conta disso, o BCE tem sinalizado corretamente em subir a taxa de juros. A demanda foi muito forte ano passado, cresceu com muita intensidade. A gente teve uma política fiscal que também afetou a taxa de câmbio pelo grau de incerteza em que a gente está na política fiscal. Então, câmbio elevado, demanda muito pressionada. A gente teve um pouco de inflação de alimentos no final do ano passado também, especialmente nas carnes. Então, foi uma conjunção bastante negativa, né, que fez com que a inflação subisse de patamar para uma forma ruim, negativa, e o BC não tinha muita alternativa, tinha que subir taxa de juros, como a gente está vendo acontecer. O problema é que as expectativas não estão cedendo, elas continuam subindo, e muito provavelmente por conta disso o BC vai ter que ser ainda mais agressivo. Eu acho que provavelmente não vai parar em 14,25, a gente vai ter que subir a Selic para provavelmente alguma coisa entre 15% e 16% no final dessa escalada que a gente está vendo agora. Ô Sérgio, são alguns meses já de subida contínua, e nesse meio tempo alguns setores reclamam desse aumento da Selic, principalmente o governo, e temos ainda instituições como a Confederação Nacional da Indústria. Por que esse desejo de alguns setores de se baixar a Selic, de não se aumentar a Selic, seria prejudicial à economia e ao Brasil?
A reclamação dessas entidades, dessas empresas é absolutamente legítima. Ninguém gosta de juros altos, né? Ninguém está aqui pleiteando um aumento de Selic a qualquer custo, né? Não é isso. Mas essas entidades todas precisam pressionar o ente, né, a organização correta. Aqui o caso não é o Banco Central. O Banco Central está reagindo a uma situação que ele está vendo na economia. Essas entidades todas precisariam pressionar o governo para fazer uma política fiscal mais adequada. Se a gente tivesse tido, ao longo dos últimos 2 anos, uma política fiscal muito melhor, a gente estaria nesse momento com uma taxa de câmbio muito mais baixa, um crescimento mais razoável, sem pressionar a inflação, e a gente estaria falando de juros muito mais baixos, ou provavelmente caindo até nesse cenário, se a gente tivesse uma política fiscal muito mais bem feita. Então, acho que essas entidades estão errando o alvo. Elas precisavam perseguir uma política fiscal mais coerente, mais bem feita, né? E não culpar o emissário, né, o mensageiro, que é, nesse caso, o Banco Central, que está apenas tentando trazer a inflação para baixo. Como a inflação nos Estados Unidos e no Brasil tem se comportado, hein? E de que forma isso influencia as decisões dos bancos centrais, Sérgio? Aqui, como lá, a inflação tem acelerado, né? Obviamente aqui num grau maior do que no caso americano. A inflação americana está rodando em torno de 3%, mas a meta de inflação nos Estados Unidos é menor, é 2%. E aqui a gente está falando de uma inflação que a gente tem uma meta de 3%, mas uma inflação que está rodando a 5%. E nos dois casos, nos dois países, a gente viu uma certa aceleração no final do ano passado. No nosso caso, a gente está subindo a taxa de juros, porque a inflação de fato está bem maior do que no caso americano, e o Fed, eles optaram por parar, até porque tem muita incerteza ainda em relação à política econômica americana, especialmente por conta do Trump. Então eles optaram corretamente nesse momento para parar de modificar a taxa de juros, de cair a taxa de juros como eles estavam fazendo, porque de fato a inflação voltou a acelerar, ainda está no patamar distante da meta deles e tem toda essa incerteza relacionada ao Trump que a gente ainda precisa acompanhar. Então é um cenário difícil para os dois bancos centrais, mas certamente o nosso acaba sendo um pouco mais, porque a inflação aqui está mais elevada. E essas decisões sobre os juros nos Estados Unidos acabam gerando efeitos no Brasil, Sérgio? Há fatores externos que pressionam a Selic a permanecer em um patamar elevado? Certamente, a gente, como país emergente, como é o caso do Brasil, as decisões de política econômica nos Estados Unidos são extremamente importantes para a gente. Então, subidas fortes de taxa de juros, em geral, são um elemento de preocupação, porque colocam um certo piso de queda para a nossa taxa, ou até o próprio sentido de alta também, quando a taxa de juros nos Estados Unidos está se movimentando para cima. Então, a gente sempre precisa observar, de fato, para onde está indo a política monetária americana, porque ela tem impactos não só via taxa de juros, mas também via taxa de câmbio. Agora, tanto para o Copom quanto para o Fed, o desafio é conter as expectativas sobre o que está por vir. Quais são os efeitos aí da alta dos juros no crédito e no consumo? Como funciona essa engrenagem, para a gente entender? Esse é o grande problema, porque a alta de juros, como a gente está vendo agora, tem implicações, infelizmente, para o consumidor, né? A gente está falando de um crédito que vai ficar mais caro, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então, empresas que já estavam endividadas, estavam com dificuldades, ou pessoas que já estavam endividadas também, com dificuldades financeiras, precisam se precaver ainda mais esse ano, se preparar, ter uma condição de maior precisão financeira, digamos assim, para conseguir passar por um ano que vai ser difícil, né? Não só 25, mas talvez, provavelmente 26 também, por conta dessa alta de juros que a gente vai ter. Uma Selic, que é a taxa básica que a gente tem no Brasil, que vai ficar entre 15 e 16, vai ficar há um tempo nesse patamar, trazendo riscos de diminuição de crédito por conta do seu encarecimento, né? Quanto mais caro esse crédito, mais as pessoas tendem, as empresas também, a não tomar esse crédito. E não tomando crédito é menos consumo, é menos investimento por parte das empresas, e aí a gente tem a desaceleração da economia, que é o esperado para esse ano e para 2026. Ô Sérgio, como é que a decisão do Fed de manter esses juros inalterados impacta o fluxo de capitais para as economias emergentes, como é o caso do Brasil? Quais os possíveis efeitos sobre o câmbio e a atratividade dos investimentos na política monetária? Eu acho que nesse momento a questão dos juros, dado que havia essa perspectiva de estabilidade, de fato isso aconteceu, eu acho que o efeito acaba sendo relativamente pequeno. A grande preocupação que o mercado tem agora, eu acho que vai ser ponto de atenção ao longo do ano inteiro, são duas coisas, na verdade. Um é
o entendimento do Trump em relação ao Fed. O Fed decidiu parar de cair a taxa de juros, o Trump já veio com 4 pedras na mão em cima do Banco Central americano, e essa relação conturbada que provavelmente a gente vai ter entre o presidente americano e o Fed vai continuar acontecendo ao longo desse ano. Não deve ter nenhuma interferência real na decisão do Fed, mas a gente tem que ficar de olho, porque ano que vem o presidente do Fed sai, o Jeremy Powell, o Trump vai indicar outro presidente para o Fed. A gente precisa acompanhar e ver se não vai ser alguém muito radical ou com uma visão mais heterodoxa, mais complicada de economia, né? Acho que tem um risco aí que a gente precisa acompanhar. E outro elemento que está movimentando mais os mercados e os fluxos, e a gente viu isso acontecer nessas últimas 2 semanas, é o próprio Trump, né? A eleição dele trouxe muita insegurança e incerteza em relação à política econômica, o que os Estados Unidos ia fazer em termos de tarifa, em termos de política fiscal, em termos de imigração, que ele já começou a fazer intensamente nessas 2 semanas. Essa era a maior preocupação do mercado. No primeiro momento em que ele não fez uma guerra tarifária ampla e restrita, como ele sinalizava que ia fazer, os mercados acalmaram. Na hora que acalmou, a gente viu a taxa de câmbio aqui no Brasil ceder, né, cair um pouco. Então, eu acho que esse elemento, né, o que vai ser de fato a política econômica do Trump, que a gente vai perceber ao longo desse ano, vai ser o mais importante para a gente ter essa ideia de movimentação de fluxos. Infelizmente não tende a ser muito positivo, porque o Trump a gente sabe que tem um comportamento errático, ele tem proposições de política econômica muito inadequadas, então o risco na verdade ainda é muito grande. No dia das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o dólar fechou em queda e a Bolsa de Valores recuou. Essa reação era esperada entre os mercados dos 2 países, Sérgio? E mais, quais setores aí tendem a ser mais impactados pelas decisões de política monetária e também pelo comportamento dos investidores? De certa forma, era esperada essa reação porque não teve grandes novidades, né? A decisão do Fed veio à tarde, já era amplamente esperada, e de fato a gente não teve grande repercussão no mercado no final. A decisão brasileira veio depois, né, depois do fechamento dos mercados. A reação foi mais ao longo da quinta-feira, e essa percepção de que também aqui o Banco Central fez a decisão que precisava ser feita, correta. Há alguma indefinição, alguma insegurança do mercado em relação ao tom do comunicado, que foi um pouco mais suave do que deveria, nesse momento de incerteza que a gente tem agora, e a gente vai precisar esperar a ata semana que vem, a próxima decisão do Copom, mas de certa forma também não teve grandes mudanças no cenário, porque foi relativamente dentro do esperado. Todo mundo vai acabar pagando um custo, né? Uns mais, outros menos, mas infelizmente vai sobrar para todo mundo. Sérgio, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking dos maiores juros após essa decisão do Banco Central em elevar a Selic em 1 ponto percentual, né, para 13,25%. Por que o Brasil tem juros mais altos do que os Estados Unidos e o que isso significa para investidores e consumidores? A taxa de juros ser alta no Brasil tem inúmeras explicações, né? Que certamente não dá tempo para a gente estender e falar aqui, mas tem uma insegurança jurídica em relação ao pagamento de credores e devedores, no caso brasileiro. A inadimplência é extremamente elevada, porque justamente o devedor acaba sendo beneficiado quando vai para a justiça. Você tem um custo elevado, no geral, tanto tributário, administrativo, de várias frentes na economia brasileira. Tem muitas vezes um problema de competitividade. Enfim, são várias ordens de preocupação que a gente tem com a taxa de juros, mas certamente um elemento importante que justifica a Selic estar tão elevada é a política fiscal. A gente tem exemplos muito concretos ao longo da nossa história, depois do fim da hiperinflação, desde os anos 90 até agora, de momentos em que o governo conseguiu lidar com uma política fiscal mais adequada, fazer um resultado primário positivo, diminuir a dívida pública ao longo do tempo. A gente, nesses momentos, conseguiu baixar a taxa de juros. A gente viu isso acontecendo nos primeiros mandatos do Lula, né, no Lula 1 e no Lula 2, né, a Selic foi caindo bastante, começou em 27,5%, quando o Lula virou presidente em 2003, né, o Meirelles subiu até a taxa de juros 2 vezes naquele momento, terminou em 13,5%, ainda elevada, mas caiu bastante ao longo do governo Lula. E depois no Temer, quando ele virou presidente, por conta da regra do teto, as mudanças no BNDES, várias reformas que foram feitas, a Selic em 2019 chegou a 6,5%. E baseado justamente nessa política fiscal muito forte que foi feita, iniciada ali no governo Temer. Então a gente precisa resgatar esse histórico de políticas fiscais bem conduzidas, bem feitas, que isso vão ajudar muito
a taxa básica de juros a cair no Brasil, né? Como a gente não tem isso, hoje, infelizmente, a Selic está nesse patamar mais pressionado. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e os esclarecimentos de Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado. Obrigado você, Faro. Foi um prazer. Agradeço ainda a participação da Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço muito pelo convite, um prazer, um abraço, Fara, um abraço, Sérgio, obrigada. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos sempre no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!